Eu quero chamar aqui Cíntia. Vem cá, Cíntia, por favor. Oi, gente. Mais uma vez, Possível. bom dia. Gente, estava ali sentada, ouvindo um pouquinho desse diálogo, né? Dessa conversa com o Beto. E aí já tinha feito uma conversa inicial lá nos bastidores, contado para ele um pouquinho das experiências nossas aqui da região, com esses causos, com essas histórias. E uma curiosidade que fica para mim, antes de chamar nossos alunos para fazerem as perguntas, porque foram muitas perguntas suscitadas em torno dos debates feitos a partir das leituras. Foi com relação, Beto, a essa questão dos mistérios, as assombrações, esses contos, esses causos, que eles permeiam aí a nossa infância, não é verdade? A nossa vivência leitora, a nossa escuta atenta na rotina, no dia a dia, seja em casa, seja na escola. Eu percebi na sua primeira fala que, por exemplo, a história da perna cabeluda, ela é um resgate de algo que você viveu. Então, a sua inspiração para escrever essas histórias de mistério, de terror, de assombração, partiria aí desse contato da infância, partiria desse seu contato com a escola, da sua experiência enquanto estudante. De onde vem essa inspiração aí para falar sobre as assombrações que tanto impactam os meninos? O que de fato te impactou nesse teu percurso para que você chegasse a esse Recife assombrado que tanto tem aí envolvido a juventude? Não, assim, da escola, que eu me lembro da vivência da escola, né? Nesse meu tempo aí, quando eu era criança e adolescente, existia a lenda, né? Que, não sei se aqui tem nessa escola, é 3 de agosto, né? Que chama a escola, né? Não sei se na 3 de agosto tem essa lenda, né? Mas toda escola tem a lenda da loira do banheiro, né? Será que Beto, tem, viu? Beto, eu estudei nessa escola e na minha época diziam que tinha uma coisa aqui enterrada nessa quadra. Nessa quadra, então estamos no lugar eu- certo, né? Estamos no lugar certo. Eu tô até com medo, viu? Então, entra, né, a gente, né, naquele tempo tinha medo, não chamava a loira do banheiro, no Recife chamava a menina do algodão, né, que a gente vê a menina com algodão no nariz dentro do banheiro, né, e todo mundo tinha medo disso, e era uma coisa que todo mundo, que sempre se falava, né, e tem várias gerações, e era comum, tinha um tempo no Recife que faltava muita energia, né? Faltava luz, tinha um problema de abastecimento de energia. E a gente estava brincando e de repente faltava energia na rua e aquilo se tornava uma brincadeira, né? Contar histórias de assombração, porque quando faltava energia você não podia jogar bola, não podia fazer outras coisas. E aí se juntava a meninada ali, a meninada do colégio também, né? Quando voltava da aula, para contar a história de assombração. Sempre tinha alguém que ia lá dentro de uma das casas e trazia uma vela, né, e começava a contar as histórias de terror e tal. Então isso aí é muito presente, como você disse, é uma memória afetiva, né? Eu sempre gostava disso aí. E quando eu ia ao interior também, na casa dos meus avós, eu via as pessoas falarem isso também, assim, de uma forma muito assertiva, assim, muito vívida, né? Então, aquilo ali também me despertava, porque você ficava naquela zona do crepúsculo, né? Quer dizer o quê? Isso aqui é verdade ou não é, né? Porque o que chama a atenção da história de assombração é você imaginar que aquilo ali talvez fosse verdade. Será que foi? Será que não foi? E nunca ter certeza sobre isso. A certeza nunca existe, né? Você sempre acha que é possível ou não é possível, não sei. Mas isso aí é que chama a atenção, né? É o que desperta. E é isso, e é exatamente isso, assim, porque e acontece o seguinte: a gente, por mais que a gente tenha medo, né, da assombração, da história da assombração, mas tem atração também por ela atrai, porque é aquela sensação do abismo, né? Você olha para o abismo e você tem medo daquela queda, mas você tem uma certa atração por, sim, se eu me jogar, o que acontece, né? É um pouco por aí, assim, essa vertigem, né? Então vem daí esse interesse, né? Nasce desse ponto de vista. Seria esse resgate da infância, das vivências Sim. de escola, da juventude. Exatamente, porque o que acontece é o seguinte: o escritor sabe disso, por mais que a obra dele
seja adulta, né? A literatura, a criação literária, a criação ficcional é um jogo. É um jogo que a gente joga com o leitor. A gente está jogando com ele. A gente está propondo uma série de ideias e está convidando ele para entrar num caminho, levar ele, pegar a mão dele e levar para um caminho. E aquele caminho não é do escritor. O caminho é feito pelos dois. O leitor, quando ele se apropria do livro, da história, ele também se torna dono da história. Então, se as meninas fizeram uma história a partir de uma história minha que elas leram, aquilo ali justamente é o efeito que a história causa. É o jogo, né? A literatura é um jogo. E para isso é preciso ser criança. Não matar em você a criança, né? Porque a criança tem a imaginação, o adolescente tem a imaginação. E se deixa levar. O adulto é chato, porque o adulto só quer falar de coisas concretas, assim, só quer falar de boleto. E a gente quer falar de outras coisas, a gente quer falar de aventuras, sustos, assombrações, né? Viagens. Então é nunca matar a criança que tem dentro de você, né? Sempre e aí, cultivar. Me remete a algo, né, Marcelo? A gente pensa tanto em crescer, né? Essa galera quer tanto se tornar independente, se tornar adulto, mas o que mais precisamos preservar, e é o que o Beto também colocou, é essa infância que mora dentro de nós, essa criança. Então, enquanto esse espírito de criança estiver vivo, há inspiração, né? Há sobre o que falar, há o que buscar, não é verdade? É porque acontece o seguinte, o fato de você manter dentro de você a sua criança interna, não significa que você não seja amadurecido em algum momento. Pelo contrário, assim, aquela criança que mora em você pega na sua mão e lhe ajuda quando você está com dificuldade. Quando você é só adulto, você sofre mais, porque você vive num mundo muito concreto demais. E não é assim. Às vezes você precisa de fantasia, você precisa de pensamento, deixar fluir suas emoções, como são as crianças. Porque a criança é espontânea, ela não tem freios, né? Então, lógico que você não vai viver a sua vida de uma forma totalmente espontânea sempre, mas manter aquilo ali é importante, porque você consegue lidar melhor com as próprias dificuldades com a sua vida. Então, quando você conta uma história de assombração, ou quando você lê uma história de assombração, você, na verdade, está lidando com seus próprios medos. É uma forma de lidar com seus próprios medos, né?